Olá, boa tarde, tudo bem? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o medo. E eu confesso que eu nunca pensei que eu ia conversar sobre isso. Desde criança, eu sempre fui muito medrosa, tinha medo. Eu sou paranaense, creio que muitos já ouviram essa expressão, bicho do mato, pois eu era assim. E somente quando eu vim para Joinville que eu comecei a deixar o medo de lado. Comecei a trabalhar na área da beleza, então era que meio que obrigada a falar com as pessoas. E isso foi desbloqueando o medo aos pouquinhos. Mas nem sempre eu servia ao Senhor. Eu não vim de um berço evangélico. Hoje na minha casa, na minha família, eu digo nos meus parentes, na verdade, né? Porque família hoje é eu e meu esposo e os nossos filhos. Mas somente eu sirvo a Deus. Meus pais, meus irmãos não servem. E eu vejo a mão de Deus na minha vida. Vejo o Senhor me lapidando dia após dia. O Senhor, Ele não tira o medo com a mão, mas Ele vai nos moldando. Ele vai dando situações para que nós sejamos corajosos. É sobre isso que eu quero que você entenda, que você precisa dar o primeiro passo. E depois o Senhor vai te ajudar. Mas você precisa vencer, você precisa se esforçar para que o Senhor te ajude. Eu e o meu esposo, nós temos o mesmo ministério da palavra, cura e libertação. E hoje nós vemos que o medo tem tomado conta, não somente daqueles que não servem ao Senhor, mas dos servos de Deus. E o que eu quero que você entenda é que nós não podemos temer, nós não podemos ter medo. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que para Ele nada é impossível, um Senhor que é dono do ouro e da prata. Então não importa as situações que você esteja enfrentando, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus, Ele entra com a provisão, mas Ele quer que você confie nele. Eu não sei qual é a luta, a batalha, qual é a tua dificuldade, qual é o teu medo hoje. Mas fique à vontade para compartilhar, para deixar o teu testemunho. Eu não sei qual é a barreira hoje que você esteja enfrentando. Eu nunca fui 100% corajosa. Sempre fui muito medrosa, desde a infância. Mas eu confesso, meus irmãos, que depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu fui aprender a ser corajosa. Principalmente no ministério de cura e libertação. Eu sempre digo para o Senhor, por que o Senhor me deu um ministério de libertação para alguém que tinha medo? Quando eu comecei a ter as minhas experiências no mundo sobrenatural, a ver o mundo espiritual, no começo eu não entendia, eu achava que estava sendo atormentada, que estava precisando de libertação, mas na verdade o Senhor estava me mostrando o mundo espiritual. E eu confesso, meus irmãos, que a cada experiência que eu tenho, o medo vai ficando de lado. Só que o Senhor sempre tem pedido para mim gravar vídeos, para mim usar as redes sociais. Mas essa era uma das barreiras. Talvez seja o que hoje é na sua vida, o medo de ser gravada, o medo de se expor. Mas o que eu quero que você entenda é que esse medo não pode existir na tua vida. Porque hoje existem pessoas que não têm acesso mais, não podem mais se locomover. Tem muitas que assistem cultos, lives,
dentro de um hospital, em cima de uma cama. Não deixe de falar de Jesus, do teu testemunho, do que o Senhor fez na tua vida. Não deixe o medo te parar. Talvez você que esteja me vendo, me ouvindo, esteja com o teu ministério parado por causa do medo das perseguições, das pedradas, das calúnias. Entenda que se você está recebendo tudo isso, é porque você está incomodando o inferno. Não tenha medo do homem. Não tenha medo do que vão dizer, do que vão pensar. Se você não falar bonito, se você não saber se expressar tão bem. Eu confesso que há muitos e muitos anos eu não conseguia vencer essa barreira. Mas até que um dia eu acordei e o Senhor disse: começa. E eu disse: tá bom, Senhor. Porque quando nós oramos, pedimos para o Senhor: usa-me, Senhor. Ele vai te usar, mas é da maneira dele. Entenda que muitas das vezes, pequenos videozinhos que eu gravei e postei no status do meu WhatsApp, que eu pensava assim: meu Deus, eu tô perdendo tempo, eu tô pagando mico. E depois eu recebi uma mensagem: irmã, como eu precisava ouvir isso. Entenda, o teu testemunho, aquilo que está sendo gerado hoje, talvez em meio ao medo, à dor, à tristeza, à angústia, seja para gerar um testemunho amanhã. Por muitos e muitos anos eu não entendi tudo que eu passei, tantos traumas, feridas emocionais, tive que enfrentar a rejeição, muitas e muitas batalhas. Mas tudo isso foi preciso para que hoje eu viva o meu chamado. E hoje, através da minha vida e da vida do meu esposo, pessoas são curadas, libertas, transformadas. E eu, quando aceitei Jesus, eu disse o que o Senhor viu em mim. Talvez hoje você esteja fazendo essa pergunta: o que o Senhor viu em você? Quantas vezes eu disse: Deus, tem tanta gente melhor do que eu não sei nem falar. Mas entenda, é na tua simplicidade que o Senhor vai te usar. Tem outra coisa que nós temos um péssimo hábito, é de nos comparar, de querer imitar. Muitos agem dessa forma e se frustram, porque Deus vai usar você da tua maneira, do teu jeito de falar. Eu conheci pessoas que não sabem ler e nem escrever, mas que quando pegam o microfone para subir e ministrar a palavra de Deus, eu fico impactada pelo poder de Deus na vida dessas pessoas. Entenda, Deus, Ele quer somente te usar, você precisa somente estar disponível. Quando eu deixei Deus me usar, eu comecei a viver o sobrenatural na minha vida. Quando eu decidi me expor, me derramar na presença do Senhor, me derramar aos pés dEle, entregar tudo nas mãos dEle, eu comecei a viver a plenitude, a viver o sobrenatural, a ver o milagre de Deus dia após dia na minha vida. É sobre isso que eu estou aqui para falar com você nesta tarde. Deus somente quer que você se esforce, que você tenha ânimo, que você decida hoje se levantar e se posicionar novamente. Talvez você esteja tentando desistir, parar, mas entenda, o Senhor conta contigo. O Senhor deseja te usar, o Senhor deseja usar a sua vida para resgatar outras vidas. Criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação.
Somente se esforça e tem de bom ânimo. Somente decida e fale assim hoje: Senhor, me ajude a retomar da onde eu parei. Vamos começar de novo. Senhor, me ajuda. Não me deixe parar. Talvez você parou de louvar, parou de pregar a palavra. Eu sei que não é fácil. O inimigo se levanta, as calúnias, a perseguição, não é fácil. Mas existe algo dentro de ti que é maior que tudo. A presença, o Espírito Santo. Entenda que você não está sozinho. Entenda que você tem Deus que é todo-poderoso. Nada é impossível para o Senhor. Vença hoje, em nome de Jesus, essa barreira na sua vida. Somente hoje decida entregar de verdade a tua vida na presença do Senhor. Deixa Ele te capacitar, deixa Ele te transformar. Deixa Deus te usar na tua simplicidade, do jeito que você é. E você vai ver o sobrenatural na sua vida. Eu e meu esposo, nossos filhos, nós vivemos tantas bênçãos e milagres. Eu só estou começando aqui neste canal, mas em breve eu vou compartilhar com os irmãos muitos testemunhos. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através de nossas vidas. Se você está sem esperança, talvez Deus te fez uma promessa e você está desanimado porque se passaram tantos anos e nada acontece. Entenda que Deus, Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Tudo que Deus disse que ia fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas você precisa confiar, você precisa acreditar no Deus que você serve. Não deixe o medo hoje te parar. Entenda que você tem Deus na tua vida. Deus é a sua bandeira. Deus é a sua fortaleza. Deus é a sua rocha. Entenda que nada e nem ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Você precisa confiar mais no Deus que você serve. E se caso você é aí que esteja me vendo, me ouvindo e ainda não entregou sua vida a Jesus, você não sabe o que está perdendo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei o que seria de mim se Jesus não tivesse me encontrado. Hoje é um vídeo que é o começo. Mas eu creio que muitos virão. E eu quero compartilhar com os irmãos tudo que o Senhor tem feito, as experiências que eu tenho, as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida e na vida dos outros, através da minha vida. E é assim que o Senhor quer fazer na tua vida, usar você do jeito que você é. Não limite o poder de Deus. Creia em Deus e acredite em você. Acredite nas promessas. Creio que você já ouviu sobre José, dos sonhos que ele teve. Talvez hoje você contou os seus sonhos a alguém e não deram créditos, não acreditaram em você. Muitas das vezes é alguém da nossa família. Mas você precisa entender que se Deus te prometeu, se Deus acredita, acredite você também. Volte a sonhar. Deus realiza sonhos. Volte a orar, a buscar ao Senhor, a fazer aquilo que você parou há muito tempo. Vença o medo hoje em nome de Jesus.
E se você precisa de oração, sua família, coloque o nome nos comentários. E se você puder se inscrever, curtir, eu vou ficar muito grata. E é tudo para a honra e glória do Senhor. É tudo sobre Deus. Eu sou apenas um vaso, um instrumento, usada pelo Senhor da maneira dele. E eu agradeço você que vai assistir até o final. Que o Senhor toque o seu coração e que você sinta a presença de Deus através desse vídeo. Aleluia. Até mais.